E o Senhor disse, aqui no caso a Moisés, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, o Senhor disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela tornou-se em cobra e Moisés fugia dela. Até aqui a palavra do Senhor. Nessa noite nós vamos falar sobre termos, ou nós temos, diga comigo, eu tenho o necessário. O que eu preciso, o céu vai prover na minha vida. E aquilo que eu não tenho hoje, não vai fazer falta para a minha caminhada, porque eu sei que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Amém? Nós temos o necessário. A pergunta é, o que falta para que 2021, que é esse ano que nós estamos, seja o melhor ano da sua vida? Talvez você pense, pastor, essa é uma mensagem que tem que ser pregada lá em janeiro, porque nós já estamos em setembro, e o setembro já está indo embora, e faltam apenas 3 meses para 2021 terminar. Se eu pudesse, eu já deletaria do calendário os próximos 3 meses. Se eu pudesse, eu hibernaria, iria para uma caverna e ficaria ali esperando os fogos de artifício que dão as boas-vindas a um novo ano. E talvez, quem sabe, com um novo ano, eu tenha a oportunidade de viver melhor. Bom, a gente sempre acha que há alguma coisa faltando em nossa vida para que a gente viva algo novo. Esse é um pensamento, é um sentimento também, que não provém de Deus, que não edifica você. Pelo contrário, é um pensamento que afronta a própria existência de Deus, que é um Deus que supre aquilo que a gente precisa. Aliás, não só supre, mas quando eu e você nascemos, Ele já nos deu o potencial que nós precisamos. O temperamento que você deveria ter, do jeitinho que você é. Deus não comete erros, amém? Deus não erra, Ele acerta sempre. E Ele acertou ao fazer você, ao te dar vida, a fazer com que você viva até esse dia de hoje. Deus não erra. A Bíblia diz que de forma tão maravilhosa e assombrosa nós fomos criados, entretecidos no ventre da nossa mãe. Quando nem ela sabia a nossa existência, diz o salmista, Senhor, Tu já me conhecias, Tu me sondas e me conheces. O que é que falta? Estamos sempre olhando para o espelho e achando que falta algo em nós. Que nós deveríamos ser diferentes, uma altura diferente, um cabelo diferente, uma aparência diferente. Acabamos ficando com um sentimento de tristeza, de frustração com a vida, por não ter tudo aquilo que a gente acha que deveria ter. Na maioria das vezes a gente lamenta pelo que não tem, ao invés de agradecer ou ser feliz com aquilo que tem. Por isso é um sentimento que não vem de Deus. A insatisfação, aquela situação que sempre te incomoda. Mesmo quando você tem uma conquista, aquela não é suficiente. Se a conquista é apenas um mérito humano, algo que você ou qualquer um podia conquistar ou ganhar, sabe? É algo que não vai te trazer satisfação. Domingo passado falamos sobre termos a nossa vida satisfeita. Ou seja, nós sermos alimentados na nossa fome e sede pelo Senhor Jesus e a sua palavra, amém? Porque como Ele mesmo disse, aquele que bebe daquela água que você e eu está acostumado a beber, vai voltar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. Ou seja, não vai viver uma vida insatisfeita, mas será uma vida grata, uma vida sabendo que Deus deu tudo o que Ele precisa para ser feliz. Pensamos que aquilo que nos falta hoje é a razão de nós não termos sucesso na vida. Sempre me deparo com pessoas que dizem, pastor, se eu tivesse nascido numa família diferente, numa cidade diferente, num estado diferente, se eu tivesse uma igreja melhor, se eu tivesse pessoas melhores ao meu lado para me motivar, se eu tivesse um emprego melhor. Nós sempre estamos lamentando o que nos falta para justificar aquilo que ainda nós não alcançamos em Deus. E você e eu precisamos entender que, tal como Moisés, Deus já tinha dado tudo o que ele precisava para realizar a missão. Só que ele não entendia isso. Você conhece a história, Moisés nasceu num berço hebreu, num tempo muito difícil para nascer, porque houve uma sentença de morte a todos os meninos hebreus. Parece que nasceu na hora errada, não é? Parece que não está nascendo na hora certa.
Eu queria ter vivido em outro tempo. Muitas vezes há pessoas que estão insatisfeitas e desconectadas com o tempo que vivem, sempre lamentando estar vivendo este momento. Moisés nasce num tempo que não era o melhor tempo para ter um filho homem. Moisés nasce num tempo que era melhor ter nascido uma menina. Diz a Bíblia que a sua mãe pega e coloca ele no leito de um rio e deixa ele à própria sorte. Mas Deus, diga comigo Deus faz com que ele vai parar na mão da filha de Faraó. Sabe, você não faz ideia do que Deus prepara para o seu destino. É que nós muitas vezes estragamos as oportunidades. O propósito de Deus sempre há de se cumprir em nossa vida, mas nem sempre os caminhos para chegar a esse propósito serão caminhos tranquilos para nós, porque depende muito da nossa escolha, muito daquilo que nós vamos fazer. Deus faz com que Moisés vá parar na mão da filha de Faraó e seja criado, educado no Egito. Ele nasceu na nação mais poderosa de seu tempo, nasceu no melhor lugar que poderia. Foi criado, educado, ensinado em toda a ciência do Egito, que era a mais avançada de seu tempo, cujas estruturas ainda desafiam os engenheiros hoje em dia e a ciência de hoje para aquilo que eles fizeram lá atrás. Sabe, Moisés teve todo aquele crescimento, educação como pessoa, mas ele botou tudo a perder quando ele, num momento de raiva, de ira, um momento de frustração, quem sabe, por não fazer mais do que estava fazendo, ele acaba para defender um hebreu, ele matou um egípcio. Isso não faz parte da vontade de Deus para a vida dele. Sabe, nós temos que entender então que o propósito de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Mas muitas vezes nós experimentamos situações ruins em nossa vida, porque a gente se mete por caminhos que não é o caminho de Deus. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o final é morte, ruína, destruição. E sabe, a Bíblia diz então que Moisés, por causa disso, tem que fugir do Egito e ir para uma terra distante. E agora ele se encontra com Deus aqui em Êxodo capítulo 3, e nesse encontro com Deus, Deus chama ele para ser o libertador do Egito. Moisés não tinha mais nada na vida, porque as oportunidades que ele teve na vida, ele jogou fora. Eu não sei se você conhece gente assim. Obrigado, Éder. Há pessoas que têm oportunidades na vida e jogam fora. Sabe, oportunidades de crescer, de alcançar, de conquistar, mas eles vão metendo os pés pelas mãos e vão jogando fora. Moisés é um ancião já de 80 anos de idade, que não é dono de nada na vida dele. Não é dono de um negócio, não tem animais, não é dono de uma casa, nada. Ele é um homem que vive para servir o sogro. E um homem que teve uma origem humilde e muito pobre, que teve uma oportunidade de crescer e alargar o entendimento e saber mais do que qualquer pessoa no seu tempo, mas que joga tudo isso fora. E agora ele está, diz a Bíblia, perto do Monte Horebe, um lugar deserto, seco, muito ruim, apacentando as ovelhas do sogro, e se dirige então para o encontro com Deus naquele monte, onde uma sarça, um arbusto, estava ardendo, mas não estava se consumindo. Isso atraiu ele àquele lugar, e ali ele tem um encontro com Deus. E Deus fala com ele: Moisés, eu desci para levantar o meu povo, e você vai ser um instrumento usado por Deus. E ele então diz para Deus: mas como eu vou poder me dirigir ao faraó agora? Ele está olhando para quem ele é, ele esquece quem Deus é. Muitas vezes a gente começa a pôr impedimento, porque a gente está olhando para nós. A Bíblia diz que Abraão, ele não atentou para o seu corpo amortecido, nem para o ventre de Sara, sua esposa, afinal ele tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90, mas ele deu glória a Deus, foi fortificado na fé, dando graças a Deus, sabendo que o que Deus promete é poderoso para cumprir, amém? E por isso ele é o pai da fé, não é o Moisés o pai da fé é o Abraão. Moisés, ele olha para si mesmo e vê um ancião, uma pessoa já com os dias pesados, andando com um cajado. Eu acho que a única coisa que ele podia dizer que era dele, era aquele cajado. É como uma muleta que é de alguém, pertence a alguém. Não dá para ficar emprestando para lá, porque precisa para o dia a dia. Era aquilo que ele tinha, talvez para dizer, é meu. E talvez reclamar disso, porque esse cajado denota uma limitação na sua vida.
E a Bíblia diz então que ele fala com Deus, mas Deus, como é que eu vou a Faraó? Como é que vai acontecer essas coisas? Não é possível. E coloca um monte de impedimentos. Aí Deus vira para ele e fala, o que é isso na sua mão? Sabe, a gente olha para aquilo que temos na vida e sempre vemos do ponto de vista natural. Você acha que os dons e os talentos que você tem foi porque foi sorteado talvez pela loteria celeste para ter, quem sabe, uma boa voz, uma boa dicção, uma boa aparência. E você pensa que isso é só para si mesmo. Só que a gente descobre da pior forma. Quantas vezes a gente descobre que todos esses dons e talentos não vão resolver o problema do agora. Porque você tem o que tem, mas o que você tem não é capaz de fazer aquilo que você precisa fazer. E aí vem uma insatisfação grande na gente. Moisés, eu fico imaginando um homem com tanto um passado daquele, com tanta bagagem na vida dele, e agora cuidando de cabrito no deserto. Sabe, há coisas que Deus tem feito acontecer na sua vida, para levar você a um propósito diferente, para trabalhar com o seu coração. Espera, confia em Deus, porque as coisas vão mudar na sua vida. Ainda há tempo de você viver o melhor ano da sua vida. Pode ser 2021. Se você quer adiar para 22, amém. Vai para a fila do 2022. Mas eu quero ainda nesse ano crer que verei a grandeza do meu Deus, a glória do Senhor revelada na minha vida, na minha casa, na nossa igreja, amém? Esse ainda pode ser, aliás, vai ser, diga comigo, será o melhor ano da nossa vida. Por quê? Porque falta o quê para que ele seja o melhor ano? Será que falta Deus na sua vida? Falta chamado de Deus? Falta capacidade do céu para você? Ah, pastor, está faltando tanta coisa na minha vida. Não. Sabe, o problema é que além da gente não ver aquilo que Deus já nos deu, a gente se confunde com aquilo que nós temos. E por isso Moisés, quando a vara é jogada no chão, vira numa cobra, ele foge dela, porque ele já não está entendendo mais nada. Mas espere, Deus há de revelar a você os propósitos dele. Talvez você não entenda hoje. A vida não encaixa. Não encaixa porque coisas naturais não vão encaixar nas coisas sobrenaturais. O natural você faz, o sobrenatural deixa com Deus, porque está em boas mãos. Amém? Nós temos que valorizar aquilo que está nas nossas mãos. A Bíblia conta essa história do profeta Eliseu, que é procurado por uma viúva, uma mulher que tinha perdido o marido, tinha 2 filhos, e os meninos iriam ser vendidos como escravos para pagamento de dívida. Meu Deus, não tinha solução para aquela mulher. Muitas vezes eu e você nos deparamos com problemas sem solução, mas isso não é o fim da história, amém? Porque nós temos certeza que há Deus conosco, há Deus na nossa história. A Bíblia diz então que a mulher chega até Eliseu e pede por um milagre. Olha, o meu marido morreu, os credores virão buscar os meus filhos. Sabe, como quem está ali contando uma mágoa para Eliseu. Na verdade, ela nem busca ajuda, ela apenas abre o coração. E Eliseu pergunta a ela, o que você tem em casa? Bom, nós sempre desprezamos aquilo que temos. Olhamos para os outros e dizemos, eu queria ter um carro como aquele, uma casa como aquela, o talento como aquele. Bom, eu queria ter um monte de coisas para ser uma pessoa melhor e feliz. E aí nós olhamos para aquilo que Deus nos deu e dizemos o quê? Isso não é nada. Eu não tenho nada em casa. Sabe por que muitas vezes a gente fala que não temos nada? Quando a gente chama o pouco de nada, a gente está anulando a nossa fé e qualquer expectativa de um milagre. É como quem diz assim, não sei se você já ouviu, eu não quero crer mais, eu não quero ter fé. Eu já tive muita fé, eu já criei demais, eu já confiei demais. Pois é, você confiou, creu, teve fé em momentos errados, em circunstâncias erradas. E na hora de ter fé em Deus, a fé vai embora. Na hora de confiar no Senhor, você já não sabe mais em quem confiar. Sabe, a palavra do Senhor diz que Eliseu chamou a mulher e disse, então pegue essa botija de azeite pequena, que você diz que não é nada, e comece a derramar esse azeite em vasilhas. E diz a Bíblia que o milagre aconteceu, você conhece a história, amém? Porque o pouco nas mãos de Deus faz muito acontecer. Acontece que é mais fácil a gente falar que não tem nada, porque se não tem nada para dar, não há nada para acontecer, não há milagres para acontecer.
Sempre alguém vai estar tentando desprezar aquilo que você é e aquilo que você tem da parte do Senhor. A Bíblia conta a história de Golias, que ele olha para Davi, ele despreza Davi, porque Davi não tem as armas certas para essa batalha. Davi não tem um escudo, não tem uma lança, não tem um homem à frente dele para lhe ajudar, um pajem de armas. Alguém que possa lhe auxiliar na batalha. Ele é um pastor de ovelhas, mas ele é um homem que tem um propósito, um objetivo. A Bíblia diz que Golias olhou para ele e falou para ele o quê? Olha, diz que ele desprezou, ao olhar Davi. Primeiro despreza Davi porque ele era um moço de gentil aspecto. Espera o gentil aí, que já já a cabeça de Golias vai ser cortada pelo Davi. Espera o gentil. Irmãos, olha, você vai surpreender aqueles que te perseguem. Você vai surpreender os teus inimigos. O diabo vai ser envergonhado através da sua vida. Ele acha que você não pode mais nada, que você é um fraco, mas você em Cristo é mais que vencedor. Golias olha para Davi e fala: isso é um menino, isso aí é uma criança, e despreza, e diz o quê? Sou eu um cão para vires contra mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Quantas vezes as pessoas têm lançado maldição contra a sua vida, dizendo que você não vai conseguir, que você nunca vai alcançar aquilo que você espera em Deus. Sabe, são palavras muito pesadas e negativas que começam a nos influenciar. Porém, Davi, imediatamente, diz a palavra do Senhor, ele não dá tempo para curtir essa dor do desprezo, de não ser aceito, de ser uma pessoa menor, sabe, de não ter as armas certas. Eu não vim preparado. Não, ele não dá tempo. Ele apenas declara para Golias: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Porque se Deus é por nós, irmão, ninguém vai ser contra. Pode faltar o que for, mas se houver presença de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família, os milagres vão acontecer. Não despreze aquilo que Deus deu a você. Aquilo que você olha hoje e pensa: isso não é nada. Talvez você olhe e pense: mas se eu tivesse filhos melhores, uma esposa que me ajudasse, um marido que me motivasse. Isso são vozes do inimigo para te ausentar, para te desconectar do momento, para levar você para bem longe, para uma caverna, para ficar na sua, curtindo uma dor que na verdade nem é uma dor para você. Sabe, a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus que há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Amém? Não deixe que desprezem aquilo que Deus deu a você. Diz a Bíblia, em João capítulo 6, verso 8, que André, um dos discípulos de Jesus, falou o seguinte: está aqui um rapaz, tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão? Sabe, aquele garoto ali do lado deve ter pensado, talvez até desmotivado, Poxa, eu trouxe o que eu tinha, e mesmo que eu trouxe, alguém já está dizendo que não vai servir para nada. Talvez você esteja machucado, porque alguém ou vozes podem estar vindo ao seu coração, dizendo que o que você é, o que você tem, não é capaz de dar conta de tudo o que é preciso fazer. Mas nessa noite, confia no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Coloque diante de Deus aquilo que você tem. Pode ser uma vara, pode ser um cajado, pode ser um pedaço de madeira, pode ser 5 pães e 2 peixes, pode ser como Davi, algumas poucas pedras numa funda. Mas o importante não é aquilo que eu tenho, o importante é aquilo que Deus é. Sabe, o importante é saber que Deus é um Deus que há de suprir as nossas necessidades. Que aquilo que eu não tenho hoje não faz falta para o futuro que Deus tem preparado para a minha vida. Amém? Aquilo que hoje falta para você não é impedimento para que os milagres venham amanhã. Você só precisa confiar em Deus. Nós temos o necessário. Temos o necessário. Saia daqui nessa noite confiando em Deus, sabendo que o Senhor vai fazer com que você experimente milagres. E você veja que não é pela sua força, que não é por sua condição, não é por nada que você tem, mas será pela ação do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Ele é um Deus maravilhoso.
Eu tenho tudo o que eu preciso para ter o melhor ano da minha vida. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que eu preciso para vencer. Ah, ainda não estou pronto. Você está pronto. Jeremias disse para Deus, quando Deus o chamou para ser profeta, Jeremias falou: Senhor, eu sou um menino, eu sou uma criança. Deus disse: nunca mais digas que és uma criança, porque o que eu te disser, você falará. O que eu disser para você fazer, você vai fazer. É como se Deus falasse: ei, não é você, sou eu. O que você vai dizer é aquilo que eu vou falar para você. O que você vai fazer é aquilo que eu vou pedir para você fazer. E se eu estiver contigo, ninguém vai poder ser contra ti. Ninguém vai poder se opor aos propósitos de Deus na sua vida. Eu ainda não estou pronto, pastor. Eu ainda não estou preparado. Para Deus você pode. Para Deus você está. Amém?